De uma ideia na sala de aula a um longa de animação. Eu estava na faculdade, né? Eu sou da UFMG, sou formado em cinema de animação lá. E eu lembro de estar fazendo exercício de roteiro, assim, de pensar ideias. Eu falei, putz, tá, eu quero fazer uma aventura, mas eu quero que essa aventura seja diferente, sabe? Um cozinheiro aventureiro, Indiana Jones meio que tem que fazer, pegar ingredientes, é uma ideia legal. Chef Jack, um cozinheiro aventureiro, é o primeiro longa de animação produzido totalmente em Minas. A história do chefe de cozinha, que se envolve em várias confusões para ganhar um concurso de culinária, confirma a capacidade nacional para encantar e atrair público. Aí quando eu vi o Chef Jack, falei, Arthur, essa história é fantástica, os personagens são fantásticos, eu acho que dá um longa-metragem bem legal também, né? Mas para trabalhar com cultura no Brasil é preciso ter coragem. São muitos os desafios para se fazer cinema no nosso país. Fazer animação, então, é mais difícil ainda. A animação em Minas Gerais é muito mais difícil. Para quem é apaixonado por esta arte, o perrengue compensa quando o filme chega nas telonas. O CEO lá da Sony Pictures, né, Brasil, ligou e falou, nossa, o pessoal ficou encantado, né, muitos elogios, tamo junto, né, aí foi aquela alegria. E aí eu virei pro Luiz e falei assim, não pediram alteração nenhuma, eles não vão mudar nada. Comida, amizade, aventura. Vem com a gente entrar no mundo do Chef Jack, aqui no Geração. O Chef Jack foi criado dentro de uma sala de aula da UFMG. A receita começou com a mistura de dois mundos, aventura e culinária, com pitadas de ironia e humor. Saiu do forno um roteiro original, que anos depois virou o primeiro longa mineiro de animação. O dono dessa história é o Arthur, roteirista e criador do Jack. Eu estava na faculdade, né? Eu sou da UFMG, sou formado em cinema de animação lá. E eu lembro de estar fazendo exercício de roteiro, assim, de pensar ideias. E nesse processo, eu lembro muito de uma aula de um professor que chama Antônio Fiaga, né? De animação, e ele falava muito de contrastes, muito de ideias que são muito diferentes e quando juntas elas criam uma diversidade, elas criam um impacto, né, para o público. E ele falava isso muito de personagem, de animação, que como professor mais dessa área estética da animação, ele falava muito isso para isso, né? Mas eu acho que isso aplica para tudo. E nesse processo de gerar novas ideias, né, de, putz, eu queria escrever uma história minha, um projeto meu, e aí eu tava com a cabeça fervilhando, né? E aí nesses rabiscos surgiu a ideia de, nossa, imagina eu misturar dois mundos que no começo não parece fazer muito sentido juntos, né? Putz, tá, eu quero fazer uma aventura, mas eu quero que essa aventura seja diferente, sabe? Um cozinheiro aventureiro, Indiana Jones meio que tem que fazer, pegar ingredientes, é uma ideia legal. Cada prato dele é uma aventura. Cada receita que ele tem que fazer, ele tem que pegar o ingrediente que nasce a cada 10 anos numa caverna escondida no Monte Everest, e ele faz uma aventura toda, pega essa plantinha especial e faz uma lasanha. Muito tempo atrás eu escrevi, né, a primeira ideia, depois eu fiz a gente chama de Animation Bible, né, que seria a Bíblia de animação, para tentar vender o projeto. Isso tudo eu fiz há muito tempo atrás, meio que por conta própria, né? Eu apresentei a ideia para o Luiz da Imagine, né, e aí naquela época ele abraçou o projeto. A gente te apresenta agora o publicitário que teve a ousadia de tirar a ideia do Arthur do papel. Luiz Fernando é um dos sócios do Estúdio Imagine, de BH. Ele percebeu o potencial da história, que se encaixava também em um sonho antigo dele, fazer uma produção original. Eu acho que a história começa bem antes, né, do filme. Foi um sonho, né, que em 2008 nós abrimos uma produtora de animação, é o que a gente pretendia fazer, né, o que gostava. E só que na época não tinha oportunidade de desenvolver os próprios conteúdos, né? Então a gente prestava serviço de animações para agências de publicidade, né? Mas sempre o nosso sonho foi criar conteúdos próprios, né? Então, assim, em 2017, por aí, começou a surgir a oportunidade e eu conheci o Arthur. Então, ele tinha um projeto bem bacana. Aí, quando eu vi o Chef Jack, falei, Arthur,
essa história é fantástica, os personagens são fantásticos, eu acho que dá um longa-metragem bem legal também, né? E aí apareceu o edital da Codend, né? E junto com o governo do estado e assim, eles fizeram um arranjo regional para poder contemplar obras de longa-metragem, entre elas obras de animação. Falei, tá aí, Arthur, vamos tentar, né? E aí surgiu esse edital da Codend para filmes mineiros, né? Então foi focado na nossa indústria, né? Como o edital que poderia viabilizar o roteiro era para um longa, veio outro desafio: transformar a ideia inicial, uma série, em filme. E aí a gente conversou muito na época, vai ser uma aventura, uma grande aventura, ou vão ser pequenas aventuras, pequenas histórias. O Chef Jack, ele sempre foi muito divertido. A gente sempre tinha o Gulodistão, né? A Táfrita, a Macarronésia. Então sempre existia esse universo de comida meio maluco e esse universo onde cozinheiros aventureiros são o topo das celebridades, eles são igual atores de cinema, sabe? Vamos pegar e mostrar um pouco desse mundo, né? Com certeza ia ter um reality show chamando essa galera, todo mundo vai competir, quem for o maior, uma Copa do Mundo dos cozinheiros aventureiros, né? Enquanto a receita estava cozinhando em fogo alto, foi preciso encaixar outro ingrediente essencial: o diretor. Foi aí que apareceu o nome de Guilherme Fiuza, profissional experiente de Minas, que abraçou a ideia. E trazer esse olhar de uma câmera de live action, né, movimentação, plano, para dentro da animação. Falei, olha que legal. Aí eu, né, falei, eu acho que é o cara certo, né? Se topar vai ser maravilhoso. E ela me faz o convite e eu venho dirigir o Chef Jack, que a gente tem a felicidade de ser o primeiro longa de animação de Minas Gerais. Com experiência em live action, dirigir uma animação seria inédito. A diferença toda é que quando você está no set, básica, isso com relação a atores, você dirige não só a intenção e a fala, a forma de fala, mas também a expressão corporal que você está dizendo. Aqui é uma espécie de jogo de marionetes. Você tem o ator no estúdio, que eu dirijo, ele dá a sua intenção, a gente grava isso antes da imagem estar pronta. Então você faz o que a gente chama de animatic, né, que é o storyboard, um pouquinho animado, para ele poder ver a cena e entender o que acontece. Ele também lê o roteiro e ele tem também que ser colocado em um outro espaço de imaginação. Esse é o Chef Jack. Forte, habilidoso, sabe todos os segredos de um verdadeiro assado. Equipe principal formada, a hora de botar a mão na massa e dar vida à animação. Olha como essa receita dá trabalho. O roteiro, né, o início, praticamente começa como todo filme, com o roteiro. Depois nós temos o storyboard, animatic, design de personagens, cenários, basicamente. Depois de animação, depois pós-produção. Primeiro, obviamente, que depois do roteiro pronto, a gente já começa a ilustrar como é que vai ser nossos personagens, né? O design deles, de tanto os principais quanto coadjuvantes. Aqui nós fizemos um bingo, que é a brincadeira da galera, então cada quadradinho desse representa uma cena. Né? Então aqui, por exemplo, a primeira etapa do cenário chama layout. O que é o layout? Não tem cor ainda, então o layoutista vai fazer os primeiros traços como imagina o cenário e também posicionar as câmeras. O desenvolvimento dos personagens é uma das etapas mais legais. São as primeiras ilustrações a serem feitas no processo, então a gente começa a ver o projeto ganhando vida. A partir desse momento que o roteirista fala para a diretora de arte, imagino ele, cabelinho mais lisinho, mais moreno, atlético, né? Então a diretora de arte começa a capturar algumas referências que já existem. Vai colocando para o design de personagem começar a saber o caminho que
ele vai seguir para criar aquele personagem. O que é prop? Isso aí todo mundo pergunta, são objetos, né? Todos os objetos que mexem, né, eles precisam ser desenhados em vários ângulos. Então, por exemplo, o Jack, alguma cena ele pega a maçã e roda. Como nós estamos falando de uma ilustração 2D, né? Então ele tem que fazer 4 desenhos da maçã. Color Script, a diretora de arte, né, que foi a Sarah Guedes, ela, depois que fez todo o layout, ela colore para dar temperatura do filme. E olha aí, gente, a nossa equipe a gente colocou o nome de cada um aqui, então. Sensacional, né? No próximo bloco a gente fala das dificuldades de se fazer cinema no Brasil e, ao mesmo tempo, o prazer de acompanhar a trajetória de sucesso do filme nas telonas. É rapidinho, eu volto já. É trabalho de equipe e a turma estava ralando junta o dia inteiro na produtora, tudo corria afinado, até que veio a pandemia. Cada um na sua casa, mas com o entrosamento conquistado, pouca coisa mudou no ritmo de trabalho. A turma conseguiu terminar o filme no prazo inicial. Até o início da animação, todo mundo estava no local, né? Assim que entrou a animação, nós não chegamos nem a um mês, veio a pandemia. Eu acho que isso também foi uma sorte nossa, que a pandemia teve vindo depois, que criou uma sinergia muito boa na equipe. E aí ela não se perdeu tanto quando todo mundo teve que ir para casa. Pelo lockdown, pelo isolamento social. E a gente não atrasou nenhum dia o processo de produção. Então a gente continuou produzindo. E isso, de certa forma, foi um acalanto para mim e para a equipe, porque foi um momento muito difícil. Os 4 primeiros meses, eu acho que quase todo mundo enlouqueceu. A gente estava trabalhando. Eu sempre me refiro ao Jack com um projeto que não é meu, né? Por mais que eu tenha registrado esse dele há muito tempo, ele acho que é um projeto de todo mundo, sabe? E isso é uma coisa que eu tentava deixar muito claro durante o filme. E eu acho que isso deu muito certo. As pessoas que abraçaram o Jack, elas deram tudo que elas podiam para fazer aquele filme ficar legal. E eu acho que parte do sucesso dele é reflexo disso também, sabe? Filme pronto, hora da exibição. A distribuidora local acreditava no potencial de Chef Jack. Confiava que ele poderia estar em muitas salas do país. O contato com a multinacional Sony Pictures deu certo. Na época do edital, nós queríamos realmente fomentar a animação no estado de Minas Gerais. E aí nós escolhemos também a distribuidora mineira. A própria Cinearte, né, junto com o Jordano Bechelene, que é o outro meu sócio, ele falou: vamos tentar uma Major, né, que é uma distribuidora maior, porque eu acho que o filme ficou tão legal que pode alcançar voos maiores. O CEO lá da Sony Pictures, né, Brasil, ligou e falou: nossa, o pessoal ficou encantado, né, muito elogio, tamo junto, né? Aí foi aquela alegria. E aí eu virei pro Luiz e falei assim, mano, não pediram alteração nenhuma, eles não vão mudar nada. Aí eu falei pro Luiz, acho que nós acertamos na mão. Um longa de animação totalmente pensado, dirigido e produzido por mineiros entrou em cartaz em quase 600 salas de cinema no país e já foi visto por mais de 50 mil pessoas. E a gente mostrou uma qualidade, né? O Jack teve uma repercussão impressionante comparado a outros projetos de animação, sabe? E a gente provou por A mais B que somos capazes de produzir uma animação de qualidade e torcer para que o filme tenha ainda mais um trajeto aí, que as pessoas gostem, assistam mais os filmes e que continue tendo essa repercussão.
Jack na área com sua obra-prima. É te lamber os beiços. E vou provar pra todo mundo que sou o melhor cozinheiro aventureiro que já existiu. Majestade. Eu odeio azeitona! Ah, não. Não vai ser assim mesmo. Vou participar da convergência de sabores. E aí, vai ser meu assistente? É tudo que eu sempre quis. As Ilhas Culinárias. É lá que está a aventura. Provaremos nossa doce vingança contra o grande chefe Jack. Ei, não se preocupa, que a prova tá no papo. A prova desandou, minha gente! Parece que o jogo virou, não é mesmo? 30 segundos para o fim da prova. 5, Tudo que você precisa, meu filho, 4, tá aí dentro. 3, 2, 1. Pelo menos não estamos em último, né? Nós estamos em último. Foi um sucesso, mas trabalhar com cultura é um desafio imenso no Brasil. Demora para fazer o sonho virar realidade. Eu acho que a questão financeira ela é muito latente, porque demora muito para você, como profissional da área de audiovisual, né, emplacar. Antes de conseguir um filme assim, eu trabalhei como publicidade, eu tive minha própria empresa de produção de vídeos, né? Por não estarmos no eixo Rio-São Paulo, a gente teve muita dificuldade para entrar até como produtora, né? A história do Chef Jack até ser contemplado 10 anos. Para quem trabalha com audiovisual, a percepção é unânime. É preciso investir em políticas públicas para fazer o setor da economia criativa crescer. Eu costumo dizer que fazer de cinema é difícil no mundo inteiro. Em Minas Gerais é mais ainda, né? Fazer animação, então, é mais difícil ainda. A animação em Minas Gerais é muito mais difícil. Por falta de uma construção de uma política de desenvolvimento da cultura e desenvolvimento da indústria audiovisual. Estamos, né, num país que ainda não tem tanta latência com a indústria criativa de animação, de jogos. A gente é muito forte, mas ainda tem um caminho muito longo ainda para amadurecimento da indústria, sabe? Então, ainda é muito tortuoso, ainda é difícil conseguir viabilizar esses projetos. Políticas públicas são importantes para descentralizar esses recursos, né? E mostrar que outros lugares também são capazes. Nós mostramos que Belo Horizonte tem o poder, tem a capacidade de produzir um longa de animação com qualidade excelente. Mesmo com o perrengue, uma dificuldade atrás da outra, a paixão e a vontade de continuar são ingredientes que não deixam esses profissionais desanimarem. Por isso, a história do Chef Jack vai continuar. O segundo longa vem aí. Tem um roteiro do 2 pronto. A gente ainda está tentando pleitear a verba, né? Conseguir viabilizar financeiramente o 2. O próximo pronto. O Chef Jack 2 primeira versão do storyboard pronto do Chef Jack 2. Então, assim... E a série, né? E existe a série também. A gente... a nossa vida, nós não podemos parar, né? Então, assim, enquanto um está terminando, nós já estamos montando os próximos passos. Isso quebra a cadeia nossa. A gente já podia estar financiando o Jack 2, já podia estar em produção com ele. E agora começa-se a pensar, vamos entrar no edital, essa coisa toda. Eu já tô ansiosa para acompanhar as novas aventuras deste chefe, hein? E a gente termina o programa hoje te fazendo este convite. Prestigie nossa produção audiovisual. São 80 minutos de muita ação, personagens incríveis e músicas compostas especialmente para o filme. Um programão para a família inteira. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!